Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler a palavra hoje comigo, nós vamos ler o capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Amém? Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia na tua presença. Um dia único, um dia em que o Senhor preparou para cada um de nós. Abre o nosso entendimento, a nossa mente e o nosso coração para receber a Tua palavra. Invade esse ambiente, Senhor Deus, com o Teu Santo Espírito e me direciona, me orienta e me capacita. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra, capítulo 2 de Tito, versículo 1. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas e amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Amém. Amém por essa palavra, que nos ensina, que nos mostra o que Paulo diz ali a Tito. Da mesma forma, nos diz também, nos dias de hoje. A carta de Tito, no capítulo 2, é um manual para a vida cristã. Está repleto de orientações práticas para diferentes grupos dentro da igreja, desde homens e mulheres mais velhos até jovens e trabalhadores. Paulo lhe apresenta uma visão clara de como o Evangelho transforma cada aspecto da nossa vida. Mas aqui está a questão. Nós já nos perguntamos, você já se perguntou, como a graça de Deus pode impactar até os mínimos detalhes do seu cotidiano? Como é que a graça de Deus pode impactar os mínimos detalhes
do nosso cotidiano. Esse capítulo, ele não é apenas sobre boas práticas, é sobre como viver uma vida que jorra o poder transformador da palavra de Deus em um mundo repleto de filosofias que são concorrentes entre si. Paulo ele nos lembra que o Evangelho ele tem poder de moldar nossos valores, nossos comportamentos e os nossos relacionamentos. No capítulo 2 de Tito, o capítulo 2 de Tito, ele não apenas instrui, mas nos desafia a viver de maneira que a palavra de Deus não seja difamada. O que torna esse texto, esse capítulo tão fascinante é a sua ênfase no equilíbrio entre graça e responsabilidade. A graça de Deus não é uma desculpa para a passividade. Fomos salvos pela graça, então podemos ficar tranquilos e descansar em casa, esperando a volta de Jesus. Não, não é isso. Mas é um chamado. A graça de Deus também é um chamado para uma vida ativa de boas obras. Esse é o desafio desse capítulo 2. Como podemos ser exemplos de uma fé autêntica enquanto aguardamos a bendita esperança da volta de Cristo? Como nós podemos fazer isso, meu irmão e minha irmã, trabalhando para o reino? E a gente aprende, que não basta buscarmos a nossa salvação e ficarmos passivos, esperando a volta do Senhor. Não, a gente precisa colocar em prática tudo que o Senhor nos ensina em sua palavra. Aqui nesse capítulo, eu vou ler aqui um resumo que eu fiz, que diz assim, olha: vivendo a palavra de Deus nos dias de hoje, em um mundo repleto de informações que são conflitantes, Um diz uma coisa, outro diz outra coisa. O capítulo 2 de Tito nos lembra da importância de uma vida alinhada com a palavra de Deus, alinhada com a sã doutrina. Paulo nos mostra que a verdade bíblica, ela não apenas transforma nossas vidas, mas também molda o caráter de todas as gerações. Somente através da palavra, meu irmão e minha irmã. Ele desafia cada grupo da sociedade a viver com propósito e integridade, refletindo a graça de Deus em suas ações diárias. Porque é isso que acontece, a graça de Deus precisa refletir em nós, no nosso cotidiano. Hoje, a necessidade é muito grande de líderes espirituais que ensinem verdadeiramente com firmeza e vivam com coerência a palavra de Deus. Então, hoje, há uma necessidade urgente para que a gente tenha líderes espirituais que ensinem a verdadeira palavra de Deus e que vivam a palavra de Deus. Vivam com coerência. Amém, irmãos? Vivemos em tempos onde valores se perdem facilmente. Está tudo invertido. E a igreja precisa ser um farol de verdade. Assim como Tito foi instruído a encorajar e corrigir, somos chamados, meu irmão e minha irmã, a transmitir a verdade de Deus com amor e autoridade. Paulo ele destaca o papel de cada pessoa na comunidade cristã. Homens e mulheres
jovens e trabalhadores, todos têm algo a contribuir. Quando cada um assume seu papel com responsabilidade, a igreja se fortalece. O mundo precisa ver cristãos que, em suas palavras e ações, tornam o evangelho atrativo. A graça de Deus nos ensina a viver com foco na eternidade. Por isso que eu digo sempre, olha para a cruz, olha para o alto, não desanima, persevera. O seu problema pode ser tremendo, grande, imenso, mas nada se compara à eternidade, ao sacrifício de Deus, de dar o teu filho, colocar o teu filho na cruz para salvar a mim e a você. Nada se compara. Então a gente não pode tirar o foco do alto, da eternidade. A esperança da volta de Cristo nos motiva, nos anima, nos encoraja a renunciar ao pecado e a viver de maneira justa e piedosa. Essa esperança transforma nossa perspectiva diária e nos lembra de que estamos aqui para fazer a diferença. Amém, meus irmãos? Que maravilhoso, né? Esses ensinamentos de Paulo a Tito e que a gente traz para os nossos dias também. Glória a Deus por esse capítulo. Vamos orar agradecendo a leitura e a meditação. Pai querido e Pai amado, gratidão. Gratidão por essa leitura, gratidão por essa meditação. Pai, como diz a Tua palavra, precisamos ser instrumentos, precisamos levar o Teu Evangelho a toda criatura. Não podemos nos acomodar, nos satisfazendo apenas com a nossa salvação. Precisamos repartir o pão, precisamos alcançar almas para Ti, para que o Senhor volte. Pai, que a gente não descanse, que a gente não se acomode com a nossa salvação e fique em casa aguardando o Seu retorno. Não, Pai, que a gente coloque a nossa força em Te servir, servir o Teu reino, Pai. Nos capacita, Pai, a viver e a ensinar a Tua palavra com integridade. Me ajuda, Pai, porque é esse o meu propósito. Falar do Teu amor, falar da Tua salvação, levar a Tua palavra a quem eu puder. Me ajuda, ajuda os meus irmãos a falar, a viver, a ensinar a Tua palavra com integridade, com firmeza, moldando a minha vida pela verdade, que é a Tua palavra. Que eu seja uma cópia Tua, Pai, que eu busque me parecer mais e mais contigo. Te peço também, Pai, por todos os grupos de todas as igrejas, de homens, mulheres, de trabalhadores, de jovens, de idosos, que todas as pessoas que fazem parte da membresia de uma igreja, que elas assumam o seu papel com responsabilidade dentro da igreja, fortalecendo a comunidade de fé em que frequenta. Ajuda a minha igreja também, Senhor. Eu clamo para que a graça do Senhor nos ajude a renunciar à impiedade e viver com a expectativa da gloriosa manifestação de Cristo em nós. É isso que eu Te peço, Pai. Continua ministrando em nossos corações. Continua, Pai, nos exortando, nos ensinando, nos capacitando através da sã doutrina, através da Sua palavra, porque é através dela que conseguimos aprender, apenas através da Tua palavra, que é viva, que é eficaz. A Tua sabedoria, Senhor, vem do alto, que busquemos ela e não a sabedoria do mundo. Nos capacite, Pai, nos capacite a ser obreiros perfeitos,
a ser obreiros fiéis a Ti. É o que eu oro, Senhor. Sou serva Tua. Capacite a minha vida, capacite as minhas ações, capacite o meu falar, que seja o Teu Espírito, Pai amado, falando através de mim. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir.